O filme Jojo Rabbit conta a história de um menino alemão chamado Jojo, que vive na época da Segunda Guerra Mundial e é totalmente influenciado pela propaganda nazista. Ele é tão fanático que até tem um amigo imaginário que representa uma versão caricata de Hitler, que fala bobagens e reforça as ideias que ele aprendeu. O filme mostra como Jojo acredita cegamente no que o regime ensina sem realmente entender o impacto disso. A virada do filme acontece quando Jojo descobre que sua mãe está escondendo uma adolescente judia dentro de sua própria casa. No começo ele fica assustado, pois, como falei antes, ele foi totalmente influenciado pela propaganda nazista, ou seja, ele pensava que os judeus eram tipo uns monstros. Mas, quando ele começa a conviver com ela, ele percebe que tudo aquilo que ele tinha aprendido era mentira, pois eles criaram uma relação meio torta no início, mas aos poucos eles foram perdendo o medo e ele começou a enxergar a Elsa como uma pessoa normal, com sentimentos, fragilidades e sonhos. Bom, no filme podemos ver Jojo, que é apaixonado pelo partido nazista. No filme também podemos ver a sua mãe, que aparentemente era a favor do partido nazista, mas assim, o que ninguém sabia é que ela era da resistência. Com o passar do tempo, Jojo acabou descobrindo que a sua mãe escondia uma judia na parede do quarto. Mas ele acabou não revelando para sua mãe por questão de medo, da sua mãe acabar expulsando ela e ter algum problema. E ele acabou se aproximando dessa judia para tentar saber um pouco mais sobre os judeus, pois o partido nazista, eles faziam uma lavagem cerebral realmente nas crianças para mostrar os judeus com uma aparência mais demoníaca, entre outras coisas. Mas Jojo acabou meio que ignorando isso e acabou cada vez mais se aproximando da judia. Em um belo dia, Jojo acaba saindo de sua casa e acaba encontrando uma borboleta. Acabou seguindo essa borboleta, por alguns minutinhos ali, e acabou chegando na praça. Quando ele chega na praça, ele acaba se deparando com a sua mãe lá em praça pública morta, pois os nazistas tinham descoberto, que ela era da resistência. Que isso nem o próprio Jojo sabia, Só a menina que vivia, lá na parede do quarto sabia. E com isso, Jojo acaba ficando com muita raiva, do seu amigo imaginário Hitler e acaba dando um chute em Hitler e Hitler vai embora. Depois que Hitler vai embora, eles acabam saindo, da sua casa e quando eles abrem a porta, eles veem que os soldados aliados ganharam, a batalha e eles puderam ficar felizes e acabaram dançando como a mãe de Jojo costumava fazer. O filme ocorre no final da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas estão perdendo, levando ao recrutamento de crianças e idosos como último recurso militar. Politicamente falando, o regime era uma ditadura totalitária que tinha como objetivo o ódio aos judeus e a adoração às cegas a Hitler. O amigo imaginário de Jojo, como exemplo, podemos ver como as ideias de Hitler pegavam na sociedade e principalmente nas crianças e adolescentes. Jojo, como toda criança, queria ser aceito pela sociedade e o narcisismo oferecia isso, dando um uniforme e um propósito de vida para que ele siga, mesmo que seja doentio. A história de Jojo Rabbit acontece na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo já estava caindo, mas ainda não controlava a vida das pessoas, em um período que o governo de Hitler usava muita propaganda e medo para manter todo mundo obedecendo. As crianças como Jojo eram super influenciadas porque a juventude hitlerista ensinava desde cedo que Hitler era um herói e os judeus eram inimigos. Então, Jojo cresce acreditando nessas ideias sem nem questionar. Quem não concordava com o regime podia ser preso, perseguido ou até morto.
E ao mesmo tempo, o Holocausto estava acontecendo, que foi a perseguição violenta contra os judeus. Muitos deles tinham que se esconder em casa de famílias que não apoiavam Hitler e arriscavam a própria vida para ajudar. E nesse contexto, Joe descobre a Elsa, uma menina judia escondida na casa dele. E aí tudo muda, porque ele percebe que não tem nada a ver com o monstro que a propaganda nazista dizia. Aos poucos, Jojo começa a ver como ele foi manipulado, e o filme mostra isso de um jeito leve, mas também, ao mesmo tempo, muito real. A diferença entre o que o governo dizia e o que realmente acontecia. Também vemos personagens como a mãe de Jojo, que representa os alemães que existiram ao nazismo de forma escondida, tentando ajudar pessoas e indo contra o que Hitler pregava. No geral, o filme mostra a Alemanha desmoronando uma população com medo e um menino que vai descobrindo a verdade no meio de tudo isso. Meu nome é Adriel e nessa parte do vídeo, eu vou apresentar a vocês qual é a atitude etnocêntrica presente no filme Jojo Rabbit, e a gente vai discutir um pouco sobre os problemas causados por esse tipo de etnocentrismo. Mas, inicialmente, eu devo explicar para vocês o que é o etnocentrismo. O etnocentrismo é a ação de você avaliar ou julgar a cultura alheia de outro povo com base nos referenciais e normas que você tem da sua cultura na qual você está inserido, julgando essas culturas inferiores à sua de algum modo. Esse conceito de etnocentrismo no filme Jojo Rabbit é muito explícito, já que a narrativa da obra se passa num contexto numa vila na Alemanha nazista, no meio da década de 40, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Mesmo sendo um assunto muito discutido na educação brasileira, nós devemos ressaltar que o principal discurso do regime nazista era que a raça ariana, ou seja, povos de origem germânica e nórdica, eram superiores a outras raças, como negros, indígenas, semitas, asiáticos, e eles pregavam que essa raça ariana, que seriam pessoas de pele muito clara, loiros, com uma estatura alta e com uma qualidade de intelecto, uma inteligência muito alta, era muitas vezes superior, tanto culturalmente como fisicamente, às outras raças. E principalmente a principal raça que foi bem descriminalizada durante o regime nazista foram os judeus. Nós acompanhamos a perspectiva de Jojo, que é o nosso protagonista. Ele é um menino de 10 anos que vive no regime nazista e inicialmente ele faz parte da Juventude Hitlerista, que é uma instituição obrigatória na Alemanha nazista que treinava jovens, meninos e meninas com base em interesses nazistas. Era como um acampamento americano onde você aprendia a ser um bom ariano, um bom homem, uma boa mulher. Bem, para exemplificar esse etnocentrismo presente no filme, a gente decidiu trazer um trecho de um diálogo presente no filme, onde nesse acampamento, na Juventude Hitlerista, uma professora está doutrinando as crianças com ideias de discriminação. Nesse momento, ela está desenhando um judeu numa louça com características que as próprias crianças vão indicando. Como, por exemplo, uma disse para colocar um rabo para ficar parecendo um demônio, chifres, e a outra disse escamas. Então a professora disse, ok, escamas. Uma vez, um judeu acasalou com um peixe. Os arianos são 1000 vezes mais civilizados e avançados que qualquer outra raça. E ao decorrer do filme, com o passar dos acontecimentos, a gente vai percebendo a visão etnocentrista que Jojo, o nosso protagonista, tinha com os judeus.
Ele julgava que os judeus eram sujos como os ratos, que dormiam de cabeça para baixo, tipo os morcegos, que conseguiam entrar na mente das pessoas, que tinham uma aparência corporal, física, animalesca, bestial, e que conseguiam embaralhar o pensamento das pessoas, fazendo com que elas praticassem atos e crimes que elas não gostariam de fazer e nem fariam em sã consciência. E, bem, considerando essas afirmações, a gente conclui que o etnocentrismo é uma ferramenta preconceituosa e que cega as pessoas, como nós vimos no filme, em que a doutrinação usada na Alemanha nazista, praticada na juventude hitlerista, propagava discursos de ódio e que implicavam em divisão e calamidades, como foi o Holocausto.